Os Pinguins de Madagascar, um dos filmes mais pedidos por vocês desde que eu postei aqueles meus vídeos sobre Madagascar, e eu recomendo muito vocês darem uma olhada depois desse aqui. E sendo sincero, eu nunca tinha visto esse filme antes, o máximo que eu tinha visto era só alguns trechos do filme, e eu tinha um certo preconceito em ver esse filme, porque como os pinguins são personagens secundários, e normalmente no filme eles servem só de alívio cômico, filmes de personagens secundários normalmente não dão muito certo. Se bem que eu gosto muito dos dois filmes do Gato de Botas, mas falando sobre o filme dos pinguins, eu tenho que dizer que esse filme me surpreendeu positivamente, mas deixa que lá pro final do vídeo eu falo mais sobre isso. Os Pinguins de Madagascar é um filme da DreamWorks e foi distribuído pela falecida Fox. O filme foi lançado em janeiro de 2015 aqui no Brasil e teve um orçamento de 132 milhões de doletas. Apesar do filme ter feito mais de 370 milhões de dólares ao redor do mundo, ainda assim o filme saiu no prejuízo, cerca de 57 milhões de dólares que a DreamWorks perdeu com esse filme. Eu acho que muito provavelmente por causa disso, a gente até agora não teve um Madagascar 4. Eu não sei como é que os caras conseguem ganhar tanto dinheiro com esse filme e ainda assim sair no prejuízo. Eu não achei nenhuma informação falando sobre o porquê que eles deram esse prejuízo inteiro. Muito provavelmente, assim como a origem dos Guardiões, deve ter sido por causa do marketing, mas eu não sei dizer. E se vocês souberem o real motivo, podem deixar aí nos comentários. Agora me veio à mente também que os Pinguins tinham uma série animada que passava na Nickelodeon. Pelo que eu me lembro, a série era bem bobinha, mas eu lembro que eu gostava muito. Nossa, eu desbloqueei umas boas memórias agora. Aliás, não se esquece de se inscrever e deixar o like. Eu sei que todo mundo fala isso, mas isso realmente ajuda o canal. E se possível, clica no botão de hypar pra poder impulsionar o vídeo. Agora chega de enrolação e vamos direto assistir o filme. O filme começa na Antártica, junto de uma narração que parece ter saído de um documentário que falava sobre pinguins. E spoiler, realmente tem um documentário que tá falando sobre pinguins. Mas isso fica pra depois, porque o que importa agora é esse ovinho e ele sai rolando em direção a essa fila enorme de pinguins. E falando em pinguins, a gente é apresentado nossos queridos protagonistas que dispensam apresentações. E como dá pra ver, eles ainda são filhotinhos. E uma coisa que eu acho engraçado é que mesmo eles sendo filhotes, eles têm as mesmas vozes de quando eles são adultos. Aliás, o dublador do Capitão, ele tem um podcast muito da hora, que se chama Desfoque Podcast, onde ele tá sempre entrevistando outros dubladores, e essa galera que também trabalha no meio da dublagem. Eu recomendo muito quem gosta disso, dar uma olhada porque vale realmente a pena. Agora voltando pro filme, o Capitão pergunta pros pinguins mais velhos pra onde era que eles estavam indo, e os pinguins mais velhos simplesmente respondem que eles não fazem ideia, mas eles também não se importam porque eles não questionam nada. Então eles decidem que eles vão sair voando pro começo da fila para eles saberem onde era que eles estavam indo. O problema é que pinguins não sabem voar. Nisso, aquele ovinho que a gente viu antes passa rolando na frente deles, e os pinguins mais velhos, eles falam que sempre tinha ovos que se perdiam pelo caminho e que aquilo tava tudo bem porque a natureza funcionava daquele jeito. Até pior, na verdade. O Capitão fala que ele vai rejeitar a natureza e ele sai correndo atrás do ovinho que foi parar na beira de um penhasco. O Capitão só não cai porque o Rico e o Kowalski apareceram pra salvar ele. Mas agora eles têm que salvar o ovinho que caiu lá embaixo e ele tá em cima de um navio naufragado e cercado por leões marinhos. E vocês lembram que eu disse antes que tinha uns caras fazendo documentários sobre pinguins? Então, documentários, além de informar para as pessoas como funciona a natureza e a vida dos animais, eles ainda têm que fazer um pouquinho de emoção e suspense. E pra fazer isso, os caras jogam os pintos de cima do penhasco. Olha o pinto caindo. Meu Deus. Meu Deus. O pinto fez uma queda de 738 metros e continua vivaço. Que pintão. Que belo pinto. Um pinto forte, um pinto resistente. O melhor pinto que você já viu. Eles acabam rolando e virando uma bola de neve gigante, mas por sorte, eles caem a tempo de resgatar o ovinho. E pra proteger o ovo, o Rico simplesmente engole ele todinho. Os leões marinhos começam a ir atrás dos pinguins e pra escapar do navio, eles pulam em cima de um arpão e se jogam pra longe. Eles acabam caindo em cima de um iceberg e começam a fazer aquele bate-aqui que eles fazem em todos os filmes. Só que um desses tapas acaba atingindo o ovo e ele começa a rachar e explode. Mas com a explosão do ovinho, a gente tem o nascimento do nosso querido recruta. Você não tem família e nós vamos morrer. O Capitão então diz que na verdade todos eles vão ser uma família e a gente tem um time skip com eles no circo, onde o que parece ser depois do terceiro filme. E pra mim foi até uma surpresa porque eu achava que esse filme se passava antes do primeiro Madagascar, mas aparentemente ele é a continuação direta do Madagascar 3, só que spoiler, ele aparentemente é só um filme filler mesmo. Usando um canhão, os pinguins se jogam pra longe do circo porque eles não aguentavam mais os quatro cantando Eu Me Remexo Muito. Só que esse não era o único motivo pelo qual eles tinham se jogado pra longe. Eles na verdade queriam invadir as reservas de ouro nos Estados Unidos, lá no Fort Knox. Senhor, nos aproximamos do Alfa.
Na verdade, também tinha outro motivo pelo qual eles estavam ali, e esse motivo era que nesse mesmo dia, há 10 anos, o Recruta tinha nascido. Ou seja, hoje era o aniversário dele. E uma curiosidade sobre pinguins é que no filme não falam a espécie que os pinguins de Madagascar são, mas uma das músicas do filme tem o título de Mendículos, que é o nome da espécie do pinguim de Galápagos. E os pinguins de Galápagos, eles podem viver cerca de 20 anos, o que significa que o Recruta, que é o mais jovem dali, ele já tá na metade da vida dele. Agora, deixando isso de lado, eles conseguem se infiltrar no forte e entrar sem que ninguém perceba que eles estavam ali. E eles chegam no salão onde o ouro tá guardado. E meu amigo, quanto ouro tem nos Estados Unidos. Não deixa Portugal ver isso aqui não. Com todo aquele ouro ali, o capitão pergunta pro Recruta o que ele ia querer se ele pudesse ter qualquer coisa do mundo inteiro. E o Recruta responde que ele queria ser um membro valoroso e significativo da equipe deles. Como isso foi um pedido horrível, o capitão diz pra ele se esquecer disso, porque eles vieram ali por causa de uma máquina de salgadinhos. Sim, eles invadiram um dos locais mais perigosos e seguros dos Estados Unidos por causa de alguns salgadinhos. Mas na verdade, esses salgadinhos não eram qualquer salgadinho, porque eles eram os últimos queijitos que tinham sobrado no país. E eles eram os últimos porque eles eram extremamente deliciosos, mas ao mesmo tempo extremamente perigosos pra saúde. Mas ninguém liga pra isso nos Estados Unidos. E graças a esse mega apresentão, o Recruta fica tão feliz que até dá um beijo em cada um deles. Beijo gay de pinguim? Agora a lacração foi longe demais. Do nada, um tentáculo puxa todos eles pra dentro da máquina e mais tentáculos surgem, levando a máquina embora. E ainda por cima, um helicóptero aparece pra pegar a máquina. Eles vão parar em Veneza, na Itália, e eles ficam presos dentro de um submarino. Pra eles fugirem da jaula onde eles estavam presos, o Rico cospe um clipe de papel e eles abrem a jaula que prendia eles. Graças a isso, o capitão diz que o Rico era um membro significativo e valoroso da equipe dele, e vendo isso, o Recruta pega aquele clipe de papel e engole ele tentando fazer igual ao Rico. Tadinho do Recruta. O Recruta acaba apertando um botão vermelho e uma arma gigante aparece apontando pros pinguins, e bem ali atrás, lá no escuro, surge então o vilão do filme. E eu tenho que dizer que aqui ele tem uma das entradas mais esquisitas dos filmes. Ele fala o nome de todos os pinguins, ou seja, ele já conhecia eles, e aparentemente os pinguins também conheciam, só que na verdade esse cara tava usando um disfarce, e esse disfarce era conhecido pelos humanos como Dr. Octavius Brain. Só que os pinguins conheciam ele por outro nome, um nome que não era há muito tempo dito, um fantasma do passado deles, uma memória do fundo das mentes dos pinguins que tinha voltado à vida. O nome dele era Dave. Lembrem bem desse nome, Dave. O problema é que além da gente, que não faz ideia de quem ele é, os pinguins também não faziam a menor ideia. Obviamente o Dennis fica irritado, como assim vocês não lembram de mim? Então, como todo bom vilão, ele conta a história do passado dele pra ver se os pinguins lembravam. E assim como os pinguins, ele também morava no zoológico do Central Park, e ele era uma das principais diversões das crianças. Até o dia que os pinguins chegaram e todo mundo só quis saber dele ao invés do Denilson. Por causa disso, ele foi deixado de lado e transferido para outros zoológicos. E a cada zoológico que o Djavan passava, ele sempre era ignorado e deixado de lado por causa de outros pinguins que eram muito mais fofos que ele. E depois de todos esses anos, o David fala que a única coisa que motivava ele era a sede insaciável de vingança que ele tinha e a coleção que ele tinha de globinhos de neve. E falando nessa coleção, o Rico engole ela todinha. Eu não sei qual que é a necessidade que o Rico tem de engolir tudo. O capitão diz que ele não pode culpar eles, mas o Dennis não tá nem aí e ele vai destruir os pinguins com esse soro verde que ele tem dentro desse pote. Um monte de outros povos, capangas do Danilo, aparecem pra cercar os pinguins e pra escapar dali, eles usam o pó de salgadinhos que o Rico comeu pra poderem criar uma cortina de fumaça, pegarem o soro verde e escaparem do submarino. E aqui começa uma perseguição muito irada, e uma coisa que esse filme faz realmente muito bem são essas cenas de perseguição e momentos épicos de ação. Eu tenho certeza que os animadores estavam muito inspirados quando eles fizeram elas. Depois de fazerem uma mega confusão na Itália, os povos acabam cercando os pinguins, mas pra sorte deles, uma outra equipe de animais aparece e salva eles. E essa equipe é composta por esse urso maluco chamado Montanha, essa foquinha fofa é chamada de Pavio Curto, e essa coruja, ela se chama Eva. E esse lobo, que é o líder deles, o nome dele é Secreto. Não, ele não se chama Secreto, o nome dele é Secreto porque ele é um agente secreto. Ah, deixa quieto, vocês entenderam. Esse grupinho aqui se chama Vento do Norte, e o nome deles é assim porque eles todos são animais da neve, e no norte normalmente tem neve, então, vocês entenderam. Só que o nome desses caras, na verdade, deveria ser Inúteis, e já já vocês vão entender o porquê.
Eles então vão pro avião do Vento do Norte, e lá o Montagne achou os pinguins muito fofinhos, e particularmente me irrita um pouquinho a quantidade de vezes que esse urso força o quanto os pinguins são fofos. O secreto então fala pra eles traçarem um curso pro quartel-general deles, só que o capitão, ele não vai muito com a cara do secreto, e eu também não vou muito porque ele é um pouco metido. E pra se exibir também, o capitão até tenta mostrar que eles são uma equipe competente, só que não dá muito certo. O capitão sem querer ativa o botão de autodestruição, mas o lobo desativa. O Kowalski tá hipnotizado porque ele se apaixonou pela Eva. Isso seria uma referência a Evangelion? E o Rico, ele começa a comer uma das poltronas. O único que sobrou foi o Recruta, só que pro resto da equipe, eles falam como se o Recruta fosse um tipo de secretário ou mascote. E isso deixa o Recruta meio capenga. Chegando na base secreta, o Vento do Norte quer saber muito o que eles descobriram e viram dentro da base do Davison. Só que os pinguins não dão muita bola, e o secreto se irrita e diz pra eles falarem logo tudo que eles descobriram sobre o doutor. Os pinguins falam que o Django, na verdade, era um polvo. E aqui a gente já consegue ver um pouquinho da incompetência do Vento do Norte, porque segundo a investigação deles, o Dimitri era uma ovelha. Inclusive, essa cena lembra muito a cena do Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho, com os caras pegando a pessoa errada, ou animal no caso. O capitão fala que na verdade eles conseguiram impedir o plano do Douglas, porque eles conseguiram pegar o soro verde dele. E a cara de impressionado que o secreto faz, vendo que esses pinguinzinhos conseguiram pegar o soro, só prova o quão incompetente ele é. E aliás, eu não falei antes, mas o nome desse soro verde é Soro da Medusa, que logo logo vai fazer mais sentido. Mais ou menos. Depois disso, simplesmente o Donald aparece fazendo uma videochamada, igual idoso em uma reunião no Zoom, ele fica ligando a câmera e desligando o próprio áudio. Como eles estão com o soro da Medusa, eles falam pro Derek que não tem como ele conseguir realizar o plano dele, e que era pra ele se considerar derrotado. O problema é que o Demetrius tinha muito mais desse soro, e o Kowalski diz que aquilo era soro demais pra apenas 4 pinguins, e é realmente muito desproporcional a quantidade. Só que o Diogo, ele fala que aquilo não era só pra eles, e que o plano dele já estava sendo colocado em prática. Nisso ele desliga a chamada, e um alarme começa a tocar, e vários alertas de pinguins que sumiram em vários zoológicos ao redor do mundo. Então o Vento do Norte começa a se preparar pra agir, e os pinguins também se preparam, só que o Vento do Norte acha que eles estão fazendo só bagunça. Eles realmente estavam fazendo. E pra parar os pinguins, eles atiram um monte de dardos neles, fazendo todos dormirem. E quando os pinguins acordam, eles foram parar dentro de uma caixa, e essa caixa tá sendo enviada de volta pra Madagascar. Eles escapam da caixa e percebem que estão dentro de um avião, só que eles não podem ficar ali, porque eles têm que parar o vilão do filme. Qual era o nome dele mesmo? Não me lembro. O capitão aperta um botão e a traseira do avião abre. E lembram quando eu disse que os animadores estavam inspirados? Na moral, pra mim essa aqui é a melhor cena do filme. Os planos em sequência, a jogada de câmeras, eles pulando de um lado pro outro e de um avião pro outro. Além disso, essa cena é muito bem misturada com humor e ação, e a trilha sonora deixa tudo muito mais épico. Realmente os caras estavam muito empolgados quando animaram essas cenas. Pra conseguir pousar em segurança, os pinguins pegam um pula-pula, e agora eles partem pra descobrir um jeito de conseguir parar o Dexter. Ao mesmo tempo, do outro lado do mundo, lá no Rio de Janeiro... Opa, é isso mesmo? Brasil mencionado! Brasil! Obviamente um filme gringo com uma cena no Brasil tinha que ser envolvendo futebol. E assim como o Brasil na Copa, os pinguins também perderam, porque o Damião e as lulas dele capturaram eles. Voltando pros nossos heróis, eles foram parar em algum lugar do mundo, e segundo os cálculos do Kowalski, eles estavam na Irlanda. Só que na verdade eles estavam em Xangai. O capitão espanca um bebê lula, eu acho isso muito engraçado, ele batendo numa criança. Não é engraçado bater numa criança. E no jornal, aparece que milhares de pinguins ainda estão sendo capturados ao redor do mundo. Só que os pinguins descobrem que usando os globinhos de neve que o Rico engoliu, eles percebem que o único zoológico que ainda não tinha sido atacado era o zoológico de Xangai. E pra chegar lá, Eles se enviam pelo correio em destino a Xangai. só que na verdade eles já estavam em Xangai. Os pinguins chegam no zoológico de Xangai a tempo de parar o Daniel, e enquanto cada um deles se posicionava, o recruta diz que ele quer ajudar, mas ele quer ajudar de verdade mesmo. O capitão diz que admira a atitude do recruta, mas ali ele precisava de alguém pra ser fofinho. O plano deles começa e o recruta distrai as pessoas, enquanto o Rico usa leões marinhos pra quebrar um aquário e levar o David pra longe, pra assim o Kowalski conseguir prender ele. O recruta acaba sendo pego por um dos funcionários que joga ele no aquário, e ao mesmo tempo o Vento do Norte chega no lugar. Só que os pinguins, eles já tinham resolvido tudo. O problema é que o Douglas conseguiu escapar por uma tubulação que tinha no chão, e ele vai pro aquário e consegue sequestrar os outros pinguins, inclusive o recruta. Os pinguins quebram o vidro do aquário e vão atrás dele, mas o Danilo
Danilo chega a tempo no submarino e pra alcançar ele, os pinguins pegam um avião do Vento do Norte. Só que como nenhum deles sabe dirigir um avião, eles têm que ler o manual. O problema é que eles não sabem ler. Eles causam uma confusão tentando voar com o avião e obviamente o Vento do Norte não vai querer deixar os pinguins escaparem com o avião deles e eles se prendem no avião e graças a eles presos, o avião começa a perder velocidade e o capitão manda eles diminuírem o peso do avião e enquanto o Rico jogava um monte de coisa de dentro do avião pra fora, ele também acaba liberando os dejetos do banheiro. Ainda bem que eu não sou esse lobo. Graças a essa mega confusão toda que eles estavam fazendo no avião, eles sem querer apertam um botão de autodestruição que explode tudo e eles e o Vento do Norte acabam ficando naufragados. No meio do mar, os pinguins estão quase morrendo, enquanto o Vento do Norte estava super de boa. O Vento do Norte detectam a localização do recruta, que estava perto deles em uma ilha, e eles falam que conseguiram detectar o recruta porque eles colocaram rastreadores nos dardos que apagaram eles mais cedo. Mesmo não gostando muito disso, o capitão diz que eles estão de parabéns, e chegando na ilha, eles têm que salvar o recruta e os outros pinguins que estão presos. Só que como o capitão e o secreto têm planos diferentes, o capitão ele acaba ficando inseguro de seguir com o plano deles, porque além do Vento do Norte ter mais equipamentos e mais tecnologia, ele se sente culpado pelo recruta ter sido capturado. E o secreto também usa um pouco da culpa do capitão para manipular ele e fazer eles escolherem um plano do secreto. O plano do secreto consiste em os pinguins distraírem os outros povos, enquanto o Vento do Norte entrava no submarino e tentava parar o Dagoberto. Só que quando eles chegam lá, eles são capturados porque o David já esperava por eles. E não só eles, mas os pinguins também acabam sendo pegos. O Douglas já sabia que eles iam chegar, porque antes, quando ele estava mostrando como funcionava a arma dele, ele descobriu que um dos pinguins que ele tinha capturado era o recruta, e por causa disso, ele sabia que os outros iam resgatar ele. E falando na arma do Dennis, ele usa o soro da medusa para transformar os animais em criaturas monstruosas. E ele tá fazendo isso porque assim ele vai poder transformar os pinguins, que são criaturas fofinhas e adoráveis, para virarem criaturas feias e temidas. Agora voltando pro presente, eles todos acabam sendo levados pra sala onde o Dave tava. Ah, é verdade, era esse o nome dele. Eu tava esquecendo esse tempo todo e chamando ele pelo nome errado. Assim como os pinguins eu esqueci o nome dele. Aqui também a gente vê a cara de derrotado do secreto e o Dave se prepara para usar a arma dele no recruta. Enquanto eles configuravam, eles ajustam a máquina para ir com a potência máxima, só que a arma ficou tão forte que acabou explodindo o nosso querido pinguim. E infelizmente o nosso recruta foi de arrasta para cima. Os pinguins e os outros são levados, só que por sorte o nosso querido recruta sobreviveu por causa daquele clipe de papel que ele engoliu lá no começo do filme e ele conseguiu vomitar igual o Rico faz antes de ser atingido. O nome disso é foreshadowing. O recruta também consegue salvar o Vento do Norte, que estavam prestes a serem triturados. E mais uma vez a gente vê o quão otário é esse lobo, com ele gritando de medo. Só que ao invés de ajudar o recruta a salvar os outros, o Vento do Norte resolve recuar, pegar equipamentos e bolar um plano pra só assim começar a agir. E o recruta diz que eles não podem fazer isso porque eles têm que agir agora, já que os outros estão em perigo. Só que o Vento do Norte recusa e cada um vai pra um lado diferente. E aqui também dá pra ver a bunda do recruta toda queimada por causa do raio. O recruta chega no local onde os pinguins estavam presos, só que eles não conseguem ouvir ele. E nisso, o submarino vai direto para Nova York, porque o Dave, se passando pelo Dr. Octavius, disse pro mundo que ele salvou os pinguins e os humanos estavam lá esperando por ele. Depois disso, ele solta os pinguins, que acabaram virando criaturas monstruosas por causa do raio. E nisso, os humanos se assustam e os pinguins correm atrás deles. Voltando pro recruta, ele pegou a máquina do Dave e ele sai para fora do submarino com ela, ao mesmo tempo que o Dave chamou a detetização para capturarem os pinguins. O recruta vai atrás dos amigos dele e ele acha o capitão, que consegue reconhecer o recruta e recobrar a consciência. Eles também conseguem fazer o Kowalski recuperar a consciência. O único que eles não precisaram convencer foi o Rico, porque no final ele não tinha mudado muita coisa. Agora que eles estavam todos juntos, eles iam precisar de uma fonte ilimitada de fofura para conseguir dar energia para a máquina, para ela transformar os outros pinguins em pinguins normais. E por sorte, era do recruta que eles precisavam. Enquanto eles configuravam a máquina, ela literalmente cria uma mão na bunda do recruta. E mesmo que o capitão não tivesse muito seguro de fazer isso, o recruta disse que eles tinham que continuar, porque só assim eles iam conseguir salvar os outros pinguins. Eles usam os globinhos de neve para fazer uma espécie de refletor para eles conseguirem atirar para todo o canto. O problema é que o controle que ativava a máquina acabou ficando sem bateria, e enquanto os pinguins distraíam os outros povos, o Rico sai para buscar pilhas novas, só que ele também se distrai porque ele fica hipnotizado com os salgadinhos.
salgadinhos. Mas pra sorte dos pinguins, o Vento do Norte aparecem e destroem o submarino do Dave, e agora eles vão conseguir salvar o dia. Eles acabam sendo sugados por uma máquina dos dedetizadores. Eu falei que eles eram inúteis. O Dave consegue chegar na arma pra impedir o capitão, só que o Rico, ele conseguiu entregar as pilhas pro capitão. O problema é que o Dave joga o controle pra longe, e se não fosse um dos salgadinhos que o Rico se distraiu, o capitão não ia conseguir pegar o pacotinho e atirar um dos salgadinhos pra ativar o controle. Depois disso, todos os pinguins voltam ao normal, e por causa dos efeitos colaterais da máquina, o Recruta ficou um pouquinho diferente. Só um pouquinho, mas finalmente o Recruta é reconhecido pelos outros como algo além de uma coisinha fofa, e sim um membro valoroso e significativo da equipe dele. Pra finalizar, o Dave, que tinha ficado na ponta da arma antes dela atirar, ele acabou virando um polvinho fofo e ficou preso dentro de um dos globos de neve. E pra sorte dele, ele achou uma garotinha que adorou o globinho e achou ele muito fofo. Mas pro azar dele, essa garotinha é horrível igual aquela menina do Nemo. E assim o filme acaba e a gente vai direto pras considerações finais. Mesmo eu tendo gostado e me divertido enquanto eu assistia o filme, eu tenho que dizer que pra mim, ele foi muito mais fraco do que qualquer outro filme de Madagascar. Porque apesar de ser bem divertido acompanhar os pinguins nas aventuras deles, e a dinâmica entre eles ser muito boa, eu acho que faltou alguma coisa a mais, que nem a gente tem com o Alex, o Marty, a Glória e o Melman. E eu sinto que eles poderiam ter feito isso com o Vento do Norte, e falando dessa equipe, pra ser sincero, eu não gostei nadinha deles. Principalmente do Lobo, que eu achei ele muito chato e sem graça. E o resto deles é bem esquecível e praticamente não agrega em nada. Óbvio que os personagens eles têm a relevância deles pro filme, mas mesmo assim eu ainda achei um potencial desperdiçado. Por outro lado, o vilão do filme eu gostei bastante dele, nem de longe ele é o melhor vilão da DreamWorks, mas pro filme eu achei que eles fizeram uma boa motivação pra ele não gostar dos pinguins. E mesmo que ele tenha essa motivação, eu gostei que bem lá no fundo ele sabe que os pinguins não têm culpa do que aconteceu com ele, só que ele não liga porque ele é malvado, E eu tava sentindo falta disso de uns tempos pra cá, de um vilão que fosse ruim, porque ele é ruim. É pra isso que o nome é vilão. E finalizando, o filme é bem divertido, mas mesmo assim, eu acho ele um filme mediano. E dito isso, obrigado por assistir até aqui, e até semana que vem, provavelmente. E quando eu falei que esse filme era um filler, é por causa dessa cena pós-créditos, onde eles usam a máquina pra trazer o Recruta de volta ao normal, e muito provavelmente se a gente tivesse um Madagascar 4, os acontecimentos desse filme não iam mudar nada. Agora eu não sei porque vocês ainda estão aqui, o vídeo acabou. A égua da tua mãe e o cavalo do teu pai.